Olá, amigos, sejam bem-vindos para mais 2 capítulos do livro Intercâmbio, psicografado por 2 médiuns, a Alaide Silva e Lúcia Maria Secron, ditado pelo espírito Luiz Sérgio. E o primeiro capítulo que nós vamos ler hoje se intitula Caminhada. E vamos começar? Idas e vindas, paradas e retomadas. Assim é o vai e vem da evolução do espírito ainda inseguro, sem condições de caminhar em linha reta, por não ter ainda definido a sua direção. A evolução de cada ser, criado pelo Pai Onipotente, obedece o ritmo próprio. Não se pode prever que este ou aquele irmão conseguirá avançar maiores ou menores, conseguirá avanços maiores ou menores. A cada instante há um emaranhado de fatores interagindo a criar um clima peculiar em que se envolve o ser. E cada situação é um desafio, exigindo soluções próprias. A capacidade de cada um dar uma solução ao seu problema de vida, em determinado momento, vai indicar novas posições, como no jogo de xadrez, em que cada nova jogada vai exigir uma análise diferente. Não se assustem os espíritos diante dos atrasos sofridos na sua caminhada. Cada experiência é proveitosa por si só. Pena é que decisões mal tomadas serão causas de sofrimentos e dificuldades maiores. Entretanto, nada se perde. Para todas as situações existirão sempre saídas. Preocupem-se os irmãos em lutar interiormente para não se deixarem levar por vibrações negativas que interfiram na sua ação. Lutem por fazerem o melhor. Não se deixem iludir pelo fato de que Deus, na sua infinita bondade, oferece sempre novas oportunidades de restauração. Antes fazer o bem, agir no amor, buscar a retidão de consciência, que se iludir pelos sucessos transitórios da vida e perder a alma. Buscar a ação digna deve ser a meta de todo espírito, seja encarnado ou desencarnado. Isso exige esforço, é a luta da criatura contra suas tendências negativas. A vitória é a conquista do equilíbrio. O equilíbrio é o passaporte para a paz. A paz é o refrigério do espírito. Amemos a Deus e provemos o nosso amor não por palavras, mas por atitudes dignas de sua imensa bondade para conosco. 19 de outubro de 1978. Uma mensagem curta, mas imensamente bonita e proveitosa, né? Ele fala, aqui, deixa eu procurar o trechinho, que cada situação é um novo desafio. Então, a nossa vida, toda situação, todo novo trabalho que você entrar, toda nova pessoa que entrar na sua vida, toda situação, por menor que seja a situação, a dinâmica acontecendo ali, é uma prova que você deve passar. E é isso que ele fala, a gente deve se preocupar e não se deixar levar por vibrações negativas que interfiram na nossa ação. E ele comparou isso tudo a um jogo de xadrez, ou seja, cada passo que a gente dá é uma nova jogada. Cada passo que você vai dar naquele jogo precisa ser estudado, analisado, para que você dê um bom passo, vamos dizer assim. E temos aqui um desenho da Lúcia Maria, e parece uma colônia espiritual, né? O lugar onde ele está, não sabemos. Vamos ver se tem alguma correlação com o próximo capítulo que nós vamos ler, que se intitula isso mesmo, Nossa Estância Cresce. Então, podemos pensar que esse desenho aqui é da estância onde Luiz Sérgio mora. Vou deixar aqui para vocês. Quem quiser ver melhor, só dá um pause no vídeo. E vamos ao capítulo.
Atravessamos uma etapa difícil, porque o trabalho que temos tido é enorme. Estamos ampliando nossa estância para que nela caiba maior número de abrigados, já que a quantidade de pessoas vítimas de desastres e acidentes aumenta cada vez mais. Houve um dia em que recebemos mais de 200, fora os que não puderam ser removidos por falta de condições psíquicas. Muitos deles, após terem passado pelo período de convalescença, são encaminhados para outras instâncias onde serão mais úteis. Mesmo assim, é grande o número dos que permanecem tentando auxiliar, agradecidos pelo atendimento que receberam. Eu fui um deles. Aliás, nem sequer me ocorreu sair daqui. Creio mesmo que saí daqui para encarnar e agora voltei. É essa a impressão que tenho, ou seja, ele está falando que talvez ele estivesse lá antes e aí veio encarnar como Luiz Sérgio e voltou. Mas é só uma impressão, tá? Não é uma afirmação. É essa a impressão que tenho, embora me digam que não foi assim. De qualquer forma, estou inteiramente integrado no espírito que rege o comportamento dessa sociedade em que vivo, a ponto de me sentir estrangeiro fora dela. Muitas vezes somos levados pelo nosso trabalho a permanecer em outros lugares durante algum tempo, e é aí que se tem saudade de nossa casa, de nosso ambiente. Ainda respondendo à sua pergunta, aí, só fazendo um parêntese aqui, uma pergunta mental feita pela médium, tá? Pergunta mental feita pela médium se ele não permanecia em outras colônias e se não sentia saudade de casa. Então ele já está falando isso respondendo ela, e ele faz um parêntese. Ainda respondendo a sua pergunta, não, a saudade do lar terreno já não me faz sofrer, porque sempre que posso vou visitá-lo. Lá encontro meus pais e muitas pessoas da família. Observo, ouço e, quando possível, converso com o espírito deles enquanto o corpo dorme. Não seria admissível que um espírito já tivesse tido a oportunidade do aprendizado, como tive a felicidade de encontrar, ainda quisesse permanecer ancorado no lar terreno. Então ele está falando que, embora ele ainda quisesse permanecer no lar terreno, ele se permitiu vivenciar os aprendizados que ele vivenciou. E que isso foi um motivo de felicidade, né? Estaria inapto a colaborar com as criaturas que lhe despertassem saudades a essa permanência. Aos poucos, traria prejuízos psíquicos para todos. Continuando minha mensagem, refiro-me ainda à expansão da colônia. É interessante como é feito o planejamento. Como sou curioso, quis tomar parte no projeto. Resolveu-se que seria ocupada uma área do lado oriente. Estabeleceu-se a dimensão dela e então começou o trabalho. Primeiro foram sensitivos explorá-la. Passaram por toda ela e verificaram os locais necessitados de limpeza. Então grupos de trabalhadores agiram de forma interessante, parecida como uma aplicação de passes magnéticos atraindo luzes do cosmo, e, com esses raios luminosos, fizeram como que uma detetização, afastando organismos, destruindo formações mentais exteriores. Aqui cabe uma explicação que vou dar resumidamente. Há seres viventes e há formações mentais. Os seres viventes são como os animais silvestres, e esses não são destruídos, mas afastados do local. As formações mentais, menos felizes, perduram enquanto são alimentadas por quem lhes deu origem, ou por outros que as reforcem. Ou seja, as formações mentais, a energia criada a partir do pensamento. Pensem nisso, porque se existe isso no mundo espiritual, e se elas permanecem, imagine no mundo físico, que é muito mais denso, né? Quando os raios
luminosas as atingem, desfazem-se. Então, quando esses raios luminosos desses passes magnéticos que esses espíritos dão ali para limpar esse lugar, atingem essas formas de pensamento, elas se desfazem. Como podem estar tão próximas da estância? Vou responder. Notem que não mencionei formações mentais malignas. Elas podem ser formadas pelos próprios habitantes da colônia. Lembrem-se que quase todos os dias chega nova leva de abrigados. No início, eles trazem a imagem que formaram do acidente, ou saudade, ou preocupação. Tudo isso produz formas mentais e, na impossibilidade de se manterem enquadradas no ambiente da estância, são afastadas para fora de seus limites e lá permanecem, enquanto quem as formou continua enviando os mesmos pensamentos. Outras vezes destroem-se por si, faltando quem as mantenha. Ou seja, se você tem um pensamento de tristeza, de saudade, de preocupação, cria-se uma forma mental, eu estou lendo um livro sobre isso inclusive, cria-se uma forma mental sobre aquele pensamento e, embora ele esteja lá fora da colônia, que é um espaço ali seguro, enquanto eu estou lá pensando, lembrei daquilo, pensei, eu joguei energia para essa forma de pensamento. Depois de feita a limpeza, imediatamente foi passado um cordão magnético em volta de toda a área, como uma continuação do que rodeia a estância. De espaço a espaço, uma tenda dava abrigo a um dos grupos de sensitivos que ali permaneceu até que toda a área fosse circundada por essa proteção. Terminado esse serviço, houve revezamento dos grupos de sensitivos e daí por diante havia troca periódica. Rapidamente então, iniciaram-se os trabalhos de erguimento dos pavilhões necessários e dos templos que ali funcionarão como guardiões da paz espiritual. Todos ajudaram, usando seu tempo disponível, até eu. Estamos no acabamento do projeto. Vai ficar muito bonita essa ala. É verdade que só aos poucos irá adquirindo o brilho natural das antigas, mas também será uma ala de paz e de reconforto para os que saírem do corpo de forma repentina, sem terem tempo de se preparar para a viagem. E aqui eu quero fazer uma observação. Eu não sei se vocês se lembram, quem chegou aqui agora não sabe disso, mas quem já acompanha deve ter visto lá atrás que o Luiz Sérgio está numa colônia que é uma colônia especializada em receber pessoas que sofrem essa saída do corpo, nessa morte, de uma forma brusca, né? Então, pessoas afogadas, jovens, né? Ele colocou isso, jovens afogados, jovens acidentados, assim como ele, tá? Então, aquela morte brusca, sem o preparo. Que preparo? Uma doença, a pessoa já está na etapa finalzinha da vida, vamos dizer assim, tá? Então, por isso ele fala isso aqui. Como é interessante a construção aqui. Eu fui menos que ajudante, mas aprendi muita coisa. Para que nosso conhecimento seja completo, é preciso que se saiba que tudo o que se relaciona com desejamos aprender, todas as artes, todas as ciências se encontram englobadas. A própria feitura das paredes é especialmente destinada ao fim a que vai servir. Nada é feito ao acaso. E, se não fica satisfatório o serviço, são destruídas e erguidas outras. As ruas ainda não estão arborizadas nem aplainadas, mas são largas e vão conter muitas plantas e flores. Ou seja, é feito um completo paisagismo do local, assim como aqui no nosso plano físico. Dizem que quando estiver pronta a ala, haverá uma espécie de festa de inauguração. Olha que legal! Estou muito animado com esse projeto, mas continuo com o meu trabalho específico, que é o de mensageiro.
Ainda não trabalhei nos grupos de sensitivos que mencionei. Espero conseguir esse grau de conhecimento. A mensagem foi de 30 de outubro de 1978. Que linda, né? Bastante bacana. E que legal o desenho que ele fez, né? Aqui da estância que já existe, né? Claro que, mais uma vez aqui, vou deixar o desenho. Aqui ela não está pronta. Ela não está expandida, vamos dizer assim. Espero que vocês tenham gostado dos capítulos de hoje. Os capítulos estão tão curtinhos, né? O vídeo está mais curtinho, mas eu não quero me estender muito e ler muitos capítulos, para que não fique cansativo, para que a gente vá degustando semanalmente 2 capítulos. A intenção são vídeos curtos mesmo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o livro que eu citei, que eu estou lendo sobre as formas de pensamento. Não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas se alguém ficar curioso, vou deixar aqui para vocês as informações. Espero ver vocês no próximo sábado. Um bom final de semana para todos. Fiquem com Deus.